Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz, Deus abençoe o seu dia, que esse dia possa ser repleto de bênçãos. E hoje nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus. Para a gente entrar nessa reflexão, eu quero que você escute essa breve história. Havia um homem que morava em uma cidade grande e o nome dele era Eduardo. Eduardo, ele andava sempre correndo de um lado para o outro da cidade, tentando equilibrar o trabalho, a família e as suas próprias ambições. Sua vida era uma constante maratona, onde cada dia parecia mais curto que o dia anterior. Um certo dia, enquanto esperava o metrô, ele ouviu um pregador na fila do metrô falando com amor sobre a importância de confiar em Deus e não se preocupar com as coisas do mundo. O pregador citava a passagem de Mateus 6, 25 ao 34, que diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eduardo, quando ouviu essas palavras, ele estava apressado e cético, decidiu ignorá-las, acreditando que aquilo não passava de conselho religioso e que não tinha lugar em sua vida prática. Com o passar dos anos, Eduardo se afundou cada vez mais em suas preocupações. O trabalho, que antes lhe dava prazer, tornou-se uma fonte constante de estresse. Ele se distanciou cada vez mais da sua família, perdeu alguns amigos e a sua saúde começou a deteriorar. Todo o tempo que ele dedicou ao trabalho e às suas ansiedades não lhe trouxe a segurança que ele tanto buscava. Pelo contrário, ele se tornou cada vez mais solitário e infeliz. As palavras do pregador, agora esquecidas, eram um lembrete silencioso do caminho que ele poderia ter seguido, mas escolheu ignorar. Finalmente, já no fim da vida, Eduardo olhou para trás e percebeu que havia desperdiçado seu tempo e as suas energias em preocupações que não lhe trouxeram nada além de um vazio. Ele tinha passado anos tentando garantir um futuro que nunca chegou, ignorando as coisas que realmente importavam: sua fé, suas relações e sua intimidade com Deus. Tudo o que ele acumulou se perdeu. E as oportunidades de viver uma vida significativa foram deixadas de lado, sacrificadas no altar da ansiedade e do medo. Essa passagem, irmãos, nos ensina que a verdadeira paz e realização não estão nas coisas que acumulamos ou nas preocupações que carregamos, mas em confiar em Deus e buscar primeiro o seu reino. Eduardo ignorou esse conselho e o preço que pagou foi muito alto. Ele nos lembra de que, se não colocarmos Deus em primeiro lugar, podemos passar a vida inteira correndo atrás de algo que nunca trará satisfação que tanto desejamos. Que possamos aprender com a história de Eduardo, não cometermos o mesmo erro de deixar a ansiedade e a busca incessante por segurança dominar as nossas vidas. Ao invés disso, vamos buscar primeiro o reino de Deus, confiando que Ele cuidará de tudo o que realmente importa. Somente assim poderemos viver uma vida plena, sabendo que não jogamos nossos dias fora, mas o dedicamos àquilo que realmente tem valor eterno. Jesus nos ensina algo extremamente prático, irmãos. Ele nos desafia a não nos preocuparmos com as coisas básicas da vida, como comida, bebida e roupa. Em vez disso, nos concentrarmos em algo muito maior. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados com pressões e expectativas, parece quase impossível não nos preocuparmos. Mas será que nossas preocupações realmente fazem alguma diferença? Como podemos, na prática, buscar primeiro o reino de Deus e confiar que tudo o que precisamos nos será acrescentado? Jesus começa dizendo: não andeis cuidadosos quanto à nossa vida. Ele está nos lembrando que preocupar-se não muda nada. Irmãos, imagina um pássaro livre nos céus, sem seu plano financeiro, sem um plano de saúde. Ele não semeia, não colhe, mas Deus o alimenta. Se Deus cuida de um pássaro de uma forma tão maravilhosa, quanto mais Ele não cuidará de nós? As preocupações não aumentam a nossa vida. Pelo contrário, muitas vezes a encurta. E por isso Jesus nos convidou a viver de uma forma diferente. Jesus nos chama para uma confiança inabalável na provisão de Deus. Ele nos ensina que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos.
Ao olharmos para as flores do campo, vemos um exemplo de simplicidade e beleza. Elas não se esforçam para crescer ou se vestir, mas elas são adornadas com mais esplendor do que o próprio rei Salomão em toda a sua glória. Assim como Deus veste as flores, Ele também nos vestirá, irmãos. Proverá, cuidará de cada detalhe da nossa vida, desde que confiemos nele. A chave para viver uma vida sem ansiedade está em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que isso significa na prática? Significa alinhar nosso coração com os propósitos de Deus, colocar seus valores acima dos nossos desejos temporais e confiar que, ao fazermos isso, Ele cuidará de tudo mais. Quando colocamos o reino de Deus como nossa prioridade, nossas preocupações diminuem, porque sabemos que Deus está no controle de cada detalhe. Então coloque nas mãos de Deus aquilo que tem te preocupado, irmãos. Saiba que assim como Ele cuida do pássaro e cuida da flor, quanto mais Ele não cuidará de você. E o desafio de Jesus é claro: confie nele, busque o reino e tudo mais será acrescentado. Deus abençoe seu dia, compartilhe com uma pessoa que você ama, siga o nosso canal e ative o sininho para as notificações. Deus abençoe seu dia.